Olá, o tema de agora é Tesla. A Tesla recentemente foi avaliada como a maior montadora do mundo. E a gente pensa, tantas montadoras tradicionais que vendem muito mais carros e a Tesla hoje vale mais do que todas elas somadas. E aqui eu estou com um convidado aqui, o Lamonier, nosso residente de São Francisco, que está passando um tempo aqui em São Paulo, e vai contar um pouco para a gente da perspectiva dele, o que faz a Tesla ter tanto valor assim. A gente aqui do Brasil está com uma distância, não vê um Tesla na rua e vê um monte de outras marcas e fala, nossa, a Tesla é maior que todas as outras somadas. Então, o que na sua visão, estando lá no Vale, o tempo todo vivendo essa realidade ali, o tempo todo, o que faz a Tesla ter tanto valor ali de mercado? Piero, o interessante é que até mesmo nos Estados Unidos, a Tesla não é tão comum quanto você vê os carros da Fiat, os carros da Volkswagen, os carros da Ford aqui no Brasil, né? E isso gera uma certa incoerência do ponto de vista quando a gente analisa os números da companhia, do ponto de vista de resultado que essa companhia gera, dos custos que essa companhia tem para produzir os carros, da quantidade de carros que tem nas ruas circulando, né? Isso geralmente dá um nó na cabeça das pessoas que vêm do mercado financeiro tradicional, que analisam valuations da forma como os valuations eram, da forma clássica, da forma né? clássica. Isso gera uma certa incógnita na cabeça das pessoas, por que a Tesla vale o que a Tesla vale hoje e permitiu com que a Tesla entrasse na S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas listadas na bolsa. O primeiro fator é a visão. Quando o Elon Musk decide, ele não foi um dos fundadores, mas quando ele decide se juntar à Tesla, ele decide se juntar para criar um carro que entregasse uma experiência única para os seus clientes, uma experiência diferente e que tivesse muita tecnologia embarcada, né? E a gente já discutiu isso várias vezes, né, e vocês já devem ter observado e ter lido a respeito disso, que quando ele decide colocar o Model S no mercado, que é o primeiro modelo sedã, ele diz o seguinte, eu quero criar um computador sobre rodas. Então ele cria uma visão... Um paradigma completamente diferente. Completamente diferente e propõe uma disrupção no modelo tradicional. E propõe uma disrupção não só do modelo tradicional da experiência do carro, mas um modelo de disrupção na própria distribuição do carro. O modelo de chegada ao mercado, né? O modelo de colocar o carro no mercado. Porque como que você compra um carro hoje tradicional? Você vai numa concessionária, senta com o vendedor te vende, e aí, depois de um tempo, você vai lá no carro e pega o carro. Ou sai com o carro e vai para casa. Com a Tesla, você compra esse carro na internet, você tem o teu contato e o teu relacionamento direto com a própria Tesla, e ela garante toda a experiência daquele usuário, de ponta a ponta. Ela entrega a experiência inteira. Ela entrega a experiência inteira. Então, esse acaba sendo o foco da Tesla. Então, quando a gente percebe que você muda o comportamento das pessoas, você cria um produto de desejo, você muda o comportamento das pessoas para adquirirem esse carro, e ainda você vem com uma placa, né, da sustentabilidade, que são os veículos elétricos, quando a gente projeta, né, o mundo daqui a 10, 20 anos, e a gente olha quais são as marcas que vão talvez estar competindo dominando o mundo futuro, no né? mercado automobilístico. E quando a gente está... Um dos jeitos de calcular valuation de empresas que os resultados são negativos é se projeta, né, no futuro, traz a valor presente e tenta imaginar o que essa empresa vai estar valendo no futuro. E a grande aposta, né, dos analistas, dos investidores, é que a empresa de automóvel no futuro vai ser a Tesla em função da experiência toda que ela está proporcionando para as pessoas. Agora, acho que a grande pergunta é, poxa, a Ford, a GM, a Fiat, todas elas têm muita capacidade de investimento, né? Na visão de quem está lá próximo, se eles investissem hoje, eles chegariam à mesma coisa que a Tesla? Ou o tempo já foi perdido, enfim, a zona de negação, né? Ficaram em negação muito tempo, assim, de falar, acho que não vai acontecer, isso é pequeno. Eles conseguem correr atrás do prejuízo? Quem está lá hoje no Vale, o que percebe sobre isso? Todas as empresas, as grandes montadoras do mundo, Toyota, Ford, a Honda, todas elas têm como KPI a inovação. Todas elas. Todas elas. Todas elas são empresas que, de alguma forma, tentam sempre inovar. Só que o KPI de inovação, ele é um dos 10 importantes KPIs. Então, o cara tem primeiro a receita, tem número de concessionárias abertas, tem a quantidade de chamados abertos e possíveis acertos de problema,
tem nível de satisfação do cliente. Métricas não faltam, né? Métricas não faltam. E a inovação está lá também. A grande diferença dessas companhias para a Tesla é que a Tesla, o primeiro KPI dele é a inovação, é a tecnologia. Então é uma empresa que inteira trabalha para isso. Trabalha para inovação, trabalha para tecnologia e entregar uma experiência incrível para os consumidores. No outro, a métrica mais importante é custo, a métrica mais importante é vendas, eficiência operacional. Né? Mas a inovação está lá. Então o grande ponto é que não é só a tecnologia, né? Também a forma com que eles pensam, né? Como negócio. Porque assim, acho que a Tesla está construída com um chassi, digamos assim, diferente, né? De um pensamento que tem propósito, um pouco de transformação de mundo, o computador sobre rodas, colocar o consumidor no centro, que é um pouco diferente. E acho que, de grande parte, esse é o grande aprendizado que talvez a gente tire, né? Do caso da Tesla, né? Quem tá ouvindo a gente que muito provavelmente não tem uma montadora e fala, o que eu tiro de tudo isso? O que tira de tudo isso é quando o Elon Musk decide criar, né, decide se juntar à Tesla para fazer com que a Tesla fosse uma montadora relevante, a primeira coisa que ele colocou no centro foi o cliente, a experiência do cliente. Né? Hoje a Tesla ela deve ter, vou chutar, mas ela deve ter algo em torno de 20, 30 peças o carro inteiro. Se a gente compara o carro da Tesla hoje com os carros das montadoras tradicionais, esses números são milhares de peças. E a experiência para o consumidor, né? Quantas vezes você já foi numa concessionária fazer uma revisão para trocar uma peça porque ela atingiu a quilometragem e aquela peça não estava na hora de trocar, poderia não estar na hora de trocar e poderia ter uma vida útil muito maior porque o seu jeito de dirigir, o seu estilo é diferente das outras pessoas. O que as pessoas querem é conveniência, elas querem ir do ponto A para um ponto B, tendo um conforto. Elas querem que esse meio que elas vão se locomover seja um meio que não degrade o ambiente, então as pessoas estão cada vez mais conscientes do seu impacto, né? Preocupadas com os impactos ambientais, e que fosse uma experiência que, poxa, a gente está caminhando para o mundo digital, um mundo de tecnologia, e que tivesse isso embarcado. Essa foi a proposta. Né? E quando o Elon Musk colocou o primeiro carro no mercado, o mercado, as outras montadoras olharam e falaram, poxa, esse cara está indo para um caminho que não é o caminho do qual... Ninguém acreditou, né? Do qual a gente não acredita. E aí a gente entra na questão dos 6Ds da exponencialidade, que né, depois a gente vamos compartilhar um vídeo para falar sobre os 6Ds da exponencialidade, mas no momento que se cria o carro, ele entra num processo de decepção, por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, não é o formato que as pessoas compram, não é o formato de carro que as pessoas buscam, a experiência é diferente. Então existe um processo de decepção naquele carro que está sendo comprado, ou no próprio processo de fabricação, quando coloca o carro no mercado não consegue ter a escala que consegue, mas a partir do momento que o custo do carro que está sendo produzido é competitivo e entrega uma experiência melhor do que a experiência dos carros atuais, acontece a escala, que é o que aconteceu agora com a Tesla. A Tesla vem de 5 trimestres de resultados positivos, e isso fez com que ela acabasse entrando que a gente acabou de citar, no SP500. Legal. Então acho que para a gente fazer o nosso fechamento, né, o grande aprendizado assim, é que a lógica hoje exponencial é uma lógica de E. Né? Ao mesmo tempo que a Tesla construiu alta tecnologia, ela construiu um negócio com visão, com propósito, né? Com sustentabilidade. Então ela conseguiu somar tudo e com o consumidor no centro. Então acho que isso é uma lógica que vale para qualquer negócio. Né? Um pequeno, médio, grande negócio. Essas lógicas são as lógicas do novo paradigma aí que a gente chama da nova economia. Né? Quando você soma tudo e a exponencialidade vem da soma desses fatores e não da exclusão deles. Então é isso aí por agora. Obrigado, Lamonier. Nos vemos no próximo tema do Agora. Valeu, pessoal.